Olá, pessoal! Eu vou apresentar para vocês agora o metabolismo de lipídios. Ele é dividido então em anabolismo e catabolismo, né? O anabolismo, que são as vias de síntese, e o catabolismo, as vias de degradação. A gente vai começar com as vias de degradação, que compreendem o catabolismo de lipídios. O catabolismo de lipídios ele envolve duas vias principais importantes no metabolismo energético: a lipólise, que ocorre principalmente no tecido adiposo, mas ela pode ocorrer no fígado e nos músculos também, mas é predominante no tecido adiposo, e ela é estimulada por hormônios, principalmente glucagon e adrenalina. Tá? O glucagon e a adrenalina estimulam nas células a lipase sensível ao hormônio. Toda lipase, ela estimula a lipólise, tá? Dentro das células. E nós temos a beta-oxidação de ácidos graxos. A beta-oxidação, ela ocorre em vários tecidos, principalmente no tecido adiposo, fígado, músculos e nos rins. Tá? Então, o metabolismo de lipídios, o catabolismo, envolve lipólise e beta-oxidação de ácidos graxos. A lipólise é a degradação de triglicerídeos, enquanto a beta-oxidação é a degradação de ácidos graxos. Então, aqui eu tenho uma célula do tecido adiposo. Essa célula ela contém triglicerídeos dentro, que é a modo de armazenamento de lipídios. E no momento em que essa célula recebe um estímulo de um hormônio, seja no período de jejum, pelo glucagon, ou seja no período de atividade física, pela adrenalina e pelo glucagon, é estimulada a degradação dos triglicerídeos. A lipase sensível ao hormônio estimula a degradação de triglicerídeos. Os triglicerídeos, não sei se vocês lembram, mas eles são formados por um glicerol ligados a 3 ácidos graxos. Então, quando você degrada os triglicerídeos pela lipólise, a gente libera glicerol e ácidos graxos como produtos dessa reação. O glicerol e os ácidos graxos, eles vão ser jogados na corrente sanguínea para ir para todos os tecidos capazes de degradar lipídios como fonte de energia. Uma parte desses ácidos graxos é utilizada pelo próprio tecido adiposo para produzir energia para ele, tá? Mas grande parte, a maioria, é direcionada ao sangue para ir principalmente para o fígado e para os músculos produzirem energia. Como os ácidos graxos eles não são solúveis em água, eles precisam ser transportados na corrente sanguínea por proteínas. Tudo que cai no sangue e que não é solúvel em água é transportado por proteínas na corrente sanguínea, é solubilizado por proteínas. A proteína que transporta os ácidos graxos na corrente sanguínea é a albumina. Então, o ácido graxo ele é liberado do tecido adiposo, cai na corrente sanguínea e a albumina se liga a ele, transportando esses ácidos graxos para os outros tecidos. Uma vez dentro das células, seja do tecido adiposo, seja no fígado, nos rins ou nos músculos, os ácidos graxos eles podem ser degradados para a produção de energia se nessa célula estiver agindo um hormônio catabólico, glucagon ou adrenalina, por exemplo. Mas a degradação ela ocorre dentro das mitocôndrias. É uma degradação aeróbica, ou seja, precisa de oxigênio para que ela aconteça. Por isso que exercícios aeróbicos, eles gastam mais lipídios do que exercícios anaeróbicos, que o anaeróbico só usa glicose, né? Então, esse ácido graxo, ele precisa entrar na mitocôndria para poder ser degradado. Ele não entra sozinho nas mitocôndrias. A membrana da mitocôndria ela é impermeável, tanto a membrana interna como a membrana externa. Só atravessa ali o que tiver transportador. O transportador de ácidos graxos para dentro das mitocôndrias é a carnitina. Ela está representada aqui na imagem por essa molécula azul, esse desenho azul na membrana externa da mitocôndria e também depois lá dentro da matriz mitocondrial. Então, o que acontece? A carnitina, ela se liga ao ácido graxo no citoplasma
e carrega esse ácido graxo para dentro das mitocôndrias. Existe até um suplemento nutricional de carnitina que disse que ele aumenta o metabolismo, aumenta a degradação de lipídios e auxilia no emagrecimento. Ele até pode auxiliar nessas questões, entretanto, primeiramente você precisa ter a ação de hormônios que estimulem lá no tecido adiposo a degradação de lipídios. Então, você precisa ter glucagon, ou seja, diminuição da glicemia, não pode estar alimentado, ou você precisa estar com adrenalina elevada para que ocorra uma maior degradação de lipídios. Então, sem esses hormônios, não há degradação de triglicerídeos no tecido adiposo. Isso faz com que não haja liberação de ácidos graxos no tecido adiposo, fazendo com que a carnitina não tenha uma função nessas condições. A partir do momento em que a carnitina ela consegue ligar o ácido graxo do citoplasma para a mitocôndria, ela precisa que esses ácidos graxos cheguem ao citoplasma das células. E ele só chega no citoplasma das células se tiver um estímulo hormonal para isso, ok? Então, a função da carnitina é transportar os ácidos graxos do citoplasma para a mitocôndria para que eles sejam degradados. E como que acontece dentro das mitocôndrias a degradação de ácidos graxos? A degradação de ácidos graxos ela é chamada de beta-oxidação de ácidos graxos. São vários processos de oxidação que ocorrem em ciclos para degradar esse ácido graxo. Eu costumo pensar num ácido graxo como sendo uma torrezinha de Lego, sabe aquele brinquedo de montar Lego? Então, você pensa e você tem ali várias pecinhas de Lego, uma em cima da outra, montadas, e aí você tem um ácido graxo. O número de pecinhas de Lego é um número de par de carbonos que forma esse ácido graxo. Então, os ácidos graxos normalmente, nem sempre, mas normalmente, em sua maioria, são ácidos graxos de número par de carbonos. E são esses ácidos graxos que são utilizados pelas células predominantemente para a produção de energia. A beta-oxidação é o processo que vai desmontando esse ácido graxo a cada 2 carbonos, liberando acetatos, que formam acetil-CoA e geram ciclo de Krebs para a produção de energia. Então, o ácido graxo, ele entra na mitocôndria, ele sofre ação de diversos complexos enzimáticos que desencadeiam um ciclo, que é o ciclo da beta-oxidação, também chamado de ciclo de Linen. Esse ciclo de Linen vai desmontar esse ácido graxo, vai degradar esse ácido graxo a cada 2 carbonos. Cada vez que o ácido graxo é quebrado em 2 carbonos, como se eu tirasse da minha torrezinha de Lego uma pecinha, que são 2 carbonos, cada vez que eu tiro uma pecinha é um ciclo de reações. Depois eu vou mostrar para vocês qual é esse ciclo. Então, são várias reações que ocorrem, e aí eu fico com um ácido graxo menor, com 2 carbonos a menos. Esse ácido graxo menor passa por um ciclo de reações e eu tiro mais uma pecinha, mais 2 carbonos. A cada 2 carbonos, eu tenho a formação de um acetil-CoA com esses 2 carbonos. E tenho também a liberação de NADH e FADH2, como está demonstrado bem no meio da imagem ali, tá? Então, o processo de beta-oxidação, ele degrada o ácido graxo a cada 2 carbonos, liberando um NADH, um FADH2 e um acetil-CoA a cada ciclo. Cada acetil-CoA dá início a um ciclo de Krebs, que é esse ciclo dos ácidos tricarboxílicos demonstrado no quadradinho azul claro da imagem. Esse ciclo de Krebs, como a gente já estudou, tem a função de eliminar os carbonos e oxigênios desse acetil-CoA na forma de CO2 e mandar os elétrons, os hidrogênios, na forma de NAD e FADH2 para a cadeia respiratória, que é responsável por ativar a fosforilação oxidativa
que é a síntese de ATP. Tanto os NADH como os FADH2 produzidos no ciclo de Krebs, quanto os NADH e os FADH2 produzidos na beta-oxidação, eles são enviados à cadeia respiratória para ativar a fosforilação oxidativa e produzir, então, ATP. Aqui tem uma representação mais detalhada da beta-oxidação. Aqui um exemplo de um ácido graxo com 14 carbonos que vai passar por ciclos de reação para quebra desse ácido graxo em moléculas de 2 carbonos, que são acetil-CoA. Então, a gente pode fazer uma analogia do ácido graxo com aquele brinquedo de Lego, né? Aquele brinquedo que é de montar, né? Aquele brinquedo, a gente tem as pecinhas e já empilhando as pecinhas para formar uma molécula de ácido graxo. Então, a gente pode considerar que cada pecinha equivale a 2 carbonos. E aí eu vou empilhar o número de pecinhas que eu quiser e vou ter lá uma torre do tamanho que eu quiser. Nesse caso, eu tenho o empilhamento, né, de 7 pecinhas, porque cada pecinha corresponde a 2 carbonos e eu tenho 14 carbonos. Então, eu pego esse ácido graxo de 14 carbonos e passo ele por um ciclo de reações, que é o ciclo da beta-oxidação, que a gente vai ver no próximo slide, que ocorre para separar, né, a primeira pecinha ali de 2 carbonos dessa cadeia de carbonos. Então, ela passa por uma reação, por 2 reações de oxidação e de clivagem para liberação de acetil-CoA. Então, a primeira reação de clivagem, ela libera FADH2, a segunda libera NADH, e depois eu tenho a clivagem em 2 carbonos, que é o acetil-CoA. E aí, sobra a minha torre com 2 carbonos a menos, com uma pecinha daquelas a menos, que é a C12. A C12 passa pelo novo ciclo de reações, eu tiro mais uma pecinha e eu tenho a liberação do acetil-CoA. E assim eu vou fazendo até que eu tiver só 2 pecinhas, que é o C4, que eu tenho, então, 4 carbonos. Aí eu separo as duas e essa separação me gera 2 acetil-CoAs. Liberação de 2 acetil-CoAs diretamente. Então, sempre que eu tiver na beta-oxidação, eu vou ter um número de carbonos, ele vai me dizer quantos acetil-CoAs que eu vou conseguir liberar desse ácido graxo, porque daí eu consigo calcular quantos ATPs rende esse ácido graxo na célula. Então, se eu tenho um ácido graxo de 14 carbonos e eu vou separando 2 em 2, eu vou ter, então, a metade do número de carbonos do ácido graxo correspondendo ao número de acetil-CoAs. Se eu tenho um ácido graxo de 14 carbonos, ele vai liberar 7 acetil-CoAs. Se eu tiver um ácido graxo de 20 carbonos, ele vai me liberar 10 acetil-CoAs, certo? Para cada liberação de acetil-CoA, eu tenho um ciclo da beta-oxidação que libera um NADH e um FADH2. Então, quando eu quero calcular quanto de energia que rende essa molécula, eu vou calcular os NAD e FAD que foram liberados da beta-oxidação também. Aí eu vou contar quantos NADs e quantos FADs, quantos ciclos passaram. Eu pego o número de carbonos, divido pela metade e ainda faço menos 1. Por quê? Porque o último ciclo me libera 2 acetil-CoAs. Ele me libera 2 acetil-CoAs com um NADH e um FADH2. Então, para um ácido graxo como este, de 14 carbonos, eu libero 7 acetil-CoAs e 6 ciclos de Lenin, 6 ciclos da beta-oxidação. Ok? Cada acetil-CoA, ele vai me gerar um ciclo de Krebs. Cada ciclo de Krebs, a gente viu que gera para a célula 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP, que também pode ser chamado de ATP no cálculo do rendimento energético. Calculando quantos ATPs um ciclo de Krebs rende, nós temos que cada ciclo de Krebs rende para a célula 10 ATPs. Então, nesse exemplo, eu tenho 7 acetil-CoAs, cada um gerando um ciclo de Krebs, cada ciclo de Krebs rendendo 10 ATPs, eu tenho só, via ciclo de Krebs, 70 ATPs produzidos a partir deste ácido graxo, tá? Depois a gente vai calcular quanto rende um ácido graxo no total, os ATPs. Aí aqui eu tenho
é a demonstração das reações do ciclo da beta-oxidação, que também é chamado de ciclo de Linen. Aqui eu tenho um ácido graxo de 16 carbonos, ele está ligado a uma coenzima A, formando um acil-CoA graxo, que neste caso o ácido graxo é um palmitato, formando palmitoil-CoA. Essa coenzima A, ela é ligada ao ácido graxo para ativar esse ácido graxo. A gente chama esse ácido graxo, quando ele está dentro da mitocôndria, de ácido graxo ativado. Isso sinaliza que ele pode ser degradado. Ele é reconhecido pela enzima acil-CoA desidrogenase e é oxidado liberando um FADH2. Depois ele passa por uma hidratação, mais uma oxidação liberando NADH mais H+, e depois ele sofre a clivagem pela tiolase, a enzima tiolase, que quebra a extremidade de 2 carbonos, ligando essa extremidade também à coenzima A. Então, eu tenho a liberação de um FADH2, um NADH, um acetil-CoA e o ácido graxo com 2 carbonos a menos. Esse ácido graxo, que agora é C14, vai entrar novamente na reação, ser reconhecido pela acil-CoA desidrogenase lá em cima, vai liberar um FADH2, hidratação, NADH, e clivagem para liberar mais um acetil-CoA, e agora ele teria 12 carbonos. E assim ele vai passando até que eu libere todos os carbonos na forma de acetil-CoA. Ok? E aí a gente consegue calcular o rendimento energético desse ácido graxo, né? Então, um ácido graxo de 16 carbonos, eu tenho a representação dele aqui, eu fiz ali C16, 14, fui tirando 2 em 2 carbonos e no último ciclo eu liberei os 2 acetil-CoAs prontos, que são esses 2 C2, tá? Cada ciclo, né? Lembrando que os ciclos de beta-oxidação ou os ciclos de Linen, eles são iguais a metade menos 1 do número de carbonos do ácido graxo, porque eu preciso apenas de metade do número de carbonos menos 1 para ter a separação de todos os carbonos de 2 em 2 na forma de acetil-CoA. Cada ciclo libera NADH e FADH2. Libera ainda, né, acetil-CoA. O número de acetil-CoAs é igual a metade do número de carbonos do ciclo do ácido graxo. Então, aqui eu tenho, ó, cada ciclo me libera um acetil-CoA, entretanto, o último me libera 2 acetil-CoAs. Cada acetil-CoA gera um ciclo de Krebs, sendo que o último, cada acetil-CoA me gerou 1, então eu vou ter ali 2 ciclos de Krebs, certo? E aí eu tenho o quê? Cada ciclo de beta-oxidação me libera um NADH e um FADH2. Então eu tenho 7 NADH e 7 FADH2 pelos ciclos de beta-oxidação. Aqui eu tenho a liberação da metade do número de carbonos em acetil-CoA, gerando cada acetil-CoA um ciclo de Krebs. Então, ao total, são 8 ciclos de Krebs, certo? Aí eu tenho ainda, para lembrar, que, lembra da outra aula da cadeia respiratória? Nós tínhamos um NADH produzindo 2,5 ATPs para a célula, enquanto um FADH2 produz 1,5 ATP para a célula. Dessa forma, nós podemos calcular quantos ATPs são produzidos para cada NAD e cada FAD liberados nos ciclos de beta-oxidação. E o ciclo de Krebs a gente tem que rende 10 ATPs, certo? Então, a gente tem lá 7 NADs vezes 2,5, que é o que ele rende, dá igual a 17,5 ATPs. 7 FADs, H2, vezes 1,5, que é o quanto ele rende de energia, dá 10,5 ATPs. E 8 vezes 10 ciclos de Krebs, 80 ATPs. Se eu somar todos esses ATPs, eu tenho que um ácido graxo de 16 carbonos gera para a célula 108 ATPs. Ok, pessoal? Então, isso é o que a gente tinha para ver hoje, né? Calculem para mim, para a próxima aula, por favor, quanto rende de energia um ácido graxo de 18 carbonos, ok?